Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero meditar com vocês sobre quem é o diabo. Assisti outro dia um vídeo de um rabino, uma pessoa que se diz rabino, não sei se é de fato um rabino, mas ele se diz um rabino, e defendia que o diabo é um agente de Deus, é tipo alguém que colabora para o progresso da humanidade, defendendo contextos da Torá. Claro que ignorava completamente o Novo Testamento. E algumas pessoas podem se enganar com isso, achando que o diabo não existe ou que o diabo é um amigo da humanidade. Aliás, é isso que prega toda a doutrina anticristã. Nós não somos contra os judeus, mas esse rabino, se essa é a doutrina judaica, ele passou um pouquinho da medida. Foi imprudente, porque o momento não é propício, nem para cristãos, nem para judeus, um tipo de pregação como essa. Então precisamos entender que se este rabino está dizendo, se é rabino e se está dizendo algo que é verdadeiramente uma doutrina judaica, ela deveria ficar entre o meio dos judeus. Por quê? Porque judeu não é uma religião missionária. Então eles vivem para eles mesmos. Então para que vai ficar pregando isso por aí a 3x4 para prejudicar tanto cristãos quanto judeus? Não faz sentido. É uma coisa que não faz muito sentido. Não acredito muito que ele seja um rabino ou que seja mesmo um rabino muito seleto, digamos assim. Mas vamos lá. Se essa doutrina que ele pregou é verdadeira, que Satanás, segundo o judaísmo, é tipo um auxiliar da humanidade, alguém que ajuda no progresso da humanidade, poxa, isso parece coisa de ocultismo, gente, de magia negra, né? Então, se isso é a doutrina judaica, não acredito que seja muito. Ele está baseado somente na Torá. Só que é o seguinte, a Torá é a palavra de Deus incompleta, porque ela simplesmente fala de Jesus, mas não mostra o cumprimento da vinda de Jesus. Você querer entender o mundo espiritual sem Jesus é inútil. Você pode usar a Torá todinha e todo o texto sagrado do Velho Testamento, que você não vai entender sem conhecer o Novo Testamento e vai falar bobagem. Uma coisa ele disse que é verdade. As pessoas dizem que o diabo tem um poder que é tipo um inimigo de Deus, no sentido de ser um opositor, o Deus do mal, o Deus do bem. Isso aí realmente existe, mas isso é folclore, isso não é doutrina cristã. Isso é folclore. É um folclore, aliás, tirado da mitologia grega. Isso não vem do cristianismo, não vem do Novo Testamento. Isso é um folclore. Ele está muito enganado, está confundindo folclore com doutrina cristã. E é interessante que quando você vê no Novo Testamento, Jesus mostra quem é Satanás, que Satanás é um anjo do mal, um anjo caído, que quer prejudicar ao homem e não a Deus, porque ele não pode prejudicar a Deus. Ele é submisso a Deus. Ele tem que estar submisso, mas contra a vontade dele. Não é porque ele se submete, ele é submisso pelo poder de Deus, ele é submisso a Deus. E é interessante observar que uma das coisas que ele disse, que Satanás seria um anjo, o dono do inferno, como alguns pensam. Isso é folclore, isso não é bíblico, tá? Isso aí inventaram aí, misturando filosofia grega, paganismo grego com ideias cristãs, digamos assim, tentando misturar, criar esse folclore. Então vamos ver aqui, Satanás não é afronta para Deus. Satanás é rebelde que se volta contra o homem e não contra Deus. Satanás não pode se voltar contra Deus. Por que ele iria se voltar contra Deus? Se ele é incompetente, incapaz, totalmente contra Deus. Ele só pode se voltar contra o homem. E é contra o homem que Satanás se volta, e não contra Deus. Esse rabino não entendeu a coisa. Ele está pensando que Satanás é um aliado do homem para que o homem evolua, cresça espiritualmente. Não! Satanás ele quer destruir a tua vida, quer te levar para o inferno, seu rabino. É isso que Satanás quer. Satanás quer te levar para o inferno, junto com ele. Ele não está preocupado em combater Deus, ele está preocupado em combater você.
e fazer que você diga essas coisas que você está dizendo. É isso que Satanás quer. Você não está entendendo nada da doutrina cristã. E seu judaísmo está incompleto, porque falta o Novo Testamento. E é interessante que veja o que diz Jesus. Ora, se Satanás expulsa Satanás, isso quando Jesus expulsa o demônio, e os judeus dizem que expulsava pelo poder de Satanás. Jesus diz, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Ou seja, existe um reino de Satanás, mas esse reino de Satanás significa a sua influência nesse mundo para levar pessoas a praticarem o mal. Aí o cara diz, mas Satanás não pode levar ninguém a praticar o mal, porque as pessoas fazem porque querem, e Satanás é tipo um mediador para que as pessoas encontrem o seu próprio caminho e se tornem responsáveis. Bom, veja o que nos diz Atos 5,3. Mais uma vez eu digo, só com o Velho Testamento você não consegue entender a palavra de Deus. Por isso que esse rabino cometeu esses erros graves. Veja o que nos diz Atos 5,3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes parte do preço do terreno. Veja bem, Satanás levou Ananias a cometer uma mentira, a mentir para os apóstolos, a reter a sua oferta e mentir buscando orgulho. Então Satanás ele tem uma influência para as pessoas, especialmente aquelas pessoas que não têm Jesus. Sem Jesus, o homem está sujeito às influências de Satanás. E o rabino ainda diz que Satanás não é a serpente do Jardim do Éden. É claro que ele não vai encontrar isso no Antigo Testamento, porque está incompleto. Se você for em Apocalipse 12:9, você vai encontrar o seguinte: foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Ora, os seus anjos, aqueles anjos que caíram junto com ele, ou seja, o seu séquito, o seu reino. Percebe? Então, quando você ouvir alguma coisa nesse sentido, eu não sei para que o rabino está botando esse tipo de história na internet, porque não são proselitistas, não são missionários. Não precisa desse. Se isso é doutrina judaica, ensine só na sinagoga. Não faz sentido botar isso na internet. Para quê? Para quê? Para nada. Se não é proselitista, nós somos missionários. Nós pregamos o evangelho. Mas agora, eu não entendo isso e não faz muito sentido. E eu quero alertar você para você tomar cuidado. Inclusive, tem algumas pessoas que se dizem rabinos e se dizem ligados às sinagogas e não são. Não tem nada a ver com a sinagoga, não tem nada a ver com os judeus. Então não é porque alguém lê hebraico ou fala algumas palavras que desvêm da Torá e faz interpretações da Torá que ele é uma pessoa confiável em termos doutrinários. Muito pelo contrário. Se está baseado só na Torá, está incompleto, pois é necessário acreditar no Novo Testamento. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje em marcoteles.com.